Fala galera do meu pedaço de mato, seja muito bem-vindo para mais um vídeo, Edu por aqui, e hoje eu vim responder: o sol, ele pode queimar as folhas da sua planta? Ele pode danificar a sua planta? Se você tem essa dúvida, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar a responder e você vai sair daqui sabendo e nunca mais tendo dúvida a respeito disso. Inclusive eu tô até aqui no sol, olha só, até no meu cenário aqui ó, estão as minhas alfaces. Tem umas ali plantadas em caixote, em jardineira, e tem essa aqui num vaso que eu já vou colher hoje, que ela tá maravilhosa. Olha o tamanho dessa alface. Então bora lá responder. O sol, ele queima as plantas? Ele pode ser prejudicial para as plantas? Antes de eu te responder, não se esquece, já deixa o like, isso ajuda muito, ajuda aqui no canal, não te custa nada, like é de graça pessoal, é só clicar aí ó, no joinha que você já tá me ajudando a distribuir esse vídeo, a crescer o canal e etc, e se inscreve aí se você não for inscrito e já ativa o sininho também, para sempre receber as notificações dos vídeos novos sobre ordem em casa. Quando a gente pensa sobre a possibilidade de o sol ser prejudicial, dele queimar as folhas das hortaliças, eu quero que você tenha um primeiro raciocínio. Quando a gente consome hortaliças que são cultivadas no campo, que são cultivadas, que vêm de uma fazenda e etc., como que você pensa que essas hortaliças são plantadas? Se você não sabe, já vou te responder agora. Muitas delas, não são todas, tá? Existem plantas que são cultivadas em estufas e em outros ambientes, mas a agricultura tradicional é cultivada em campo aberto, pessoal, onde a planta recebe o sol desde a hora que ele nasce até a hora que ele se põe. Ou seja, se o sol fosse prejudicial, não seria possível cultivar dessa forma, não seria possível cultivar em campo aberto, teria que cultivar em algum local que tivesse sombra ou que o ser humano construiu alguma espécie de sombra, alguma estufa, alguma construção, alguma proteção. Então já te respondi que na natureza, no cultivo, e o cultivo que veio ao longo da história, ele é no campo aberto, recebendo o sol desde que ele nasce até a hora que ele se põe. Ou seja, o sol não vai ser prejudicial para as nossas alfaces. Então vamos falar de um ponto muito importante, que é a gente diferenciar altas temperaturas de sol. Eu planto aqui em casa, essas alfaces recebem sol desde as 6 horas da manhã até as 7 horas da noite. Desde que o sol nasce praticamente até a hora que ele se põe. Ou seja, elas recebem sol o tempo inteiro e elas estão assim lindas e maravilhosas. O que vai ser mais prejudicial para sua horta provavelmente é a falta de sol. Agora um outro ponto que a gente tem que pensar é com relação à temperatura do ambiente. Gente, sol e temperatura são coisas diferentes. Eu moro em São Paulo, essa horta está em São Paulo. Se você plantasse no nordeste do país, provavelmente essa mesma faixa de sol teria outras temperaturas, atingiria outros graus. Tá? Então, aqui, vamos supor que chegue no máximo a 30 graus, talvez em alguns locais do Brasil passe dos 40. Então tem uma diferença de temperatura. As plantas, a gente também tem que adaptar a quantidade de sol com o clima do ambiente, com a temperatura do ambiente. Então não confunda. O que pode ser prejudicial para a sua planta é altas temperaturas. Por que altas temperaturas podem ser prejudiciais? Porque as plantas vão ter dificuldade de respirar, vão ter dificuldade de consumir a água, né, de tirar a água do solo. A temperatura também pode acelerar alguns processos da planta, como por exemplo, iniciar de uma maneira mais prematura a fase reprodutiva, onde as alfaces, por exemplo, ou a rúcula, ou outra hortaliça que você esteja cultivando, começa a dar flores para dar semente. Então, o que você precisa entender com relação a ser prejudicial ao sol, se o sol faz mal para a planta ou se o sol não faz mal, é que primeiro, as plantas murcham por excesso de calor e excesso de calor é diferente de sol. Nessa mesma linha de pensamento, a gente tem que diferenciar um outro ponto, que são as mudas grandes, as plantas já desenvolvidas, das mudas pequenininhas, tá? Ou seja, a plantinha que acabou de germinar, a mudinha de alface, a mudinha de rúcula, a mudinha de tomate, a mudinha de almeirão, a mudinha de escarola, a mudinha de couve. Essas plantas, quando ainda são mudas, quando ainda estão na sementeira ou quando acabaram de germinar, têm um sistema radicular, ou seja, as raízes não estão totalmente desenvolvidas. Então isso significa que para as mudinhas recém-nascidas, recém-germinadas, que têm um sistema radicular menor, realmente essas plantas elas são cultivadas em sementeira por esse motivo, para elas estarem mais protegidas durante esse período em que elas são bebês, em que elas têm menos raízes, em que elas estão mais sensíveis, tá? Mas depois as plantas que vêm aqui já para o canteiro, elas tomam sol. Esse sol não vai queimar as folhas da sua alface, não vai queimar as folhas da sua rúcula. As plantas, as hortaliças em geral,
hortaliças, tá, galera? Não estou falando de plantas ornamentais, estou falando de hortaliças. As hortaliças em gerais, que são plantas que a gente costuma cultivar para consumo, essas hortaliças são plantas que toleram sol, tá? Não são plantas que não vão queimar com sol, são plantas que não vão sofrer com sol. A alface está aqui como um exemplo, porque é uma das plantas que eu mais vejo as pessoas terem medo. Então, eu vou colocar no sol a minha alface, o sol vai queimar a planta. Não vai, tá? Então, já tá aí mais um aprendizado. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, tenha deixado seu like e compartilhe ele com alguém que você saiba que precisa saber dessa informação, que tá plantando a horta em casa e que tá com medo de colocar as plantas no sol. Bota a tua planta no sol. Um abraço e até o próximo vídeo.